Olá a todos, vamos dar início ao nosso projeto, o Conexão Bibliotecas, Esse projeto que tem por objetivo conversar com profissionais, pessoas, que realizaram um trabalho no campo das bibliotecas, da biblioteconomia. Então a gente está aqui, hoje foi um dia muito especial, eu fiz um convite para o professor Briquet de Lemos, para que a gente possa realizar essa conversa e esse nosso diálogo, que na verdade é um bate-papo, tá? Que a gente possa falar um pouco sobre essas histórias e essas memórias que você tem aí dessa sua vida, dedicada ao trabalho da biblioteca, no setor editorial, E antes de começar, eu só queria fazer alguns agradecimentos, Primeiro eu queria fazer um agradecimento de alguns colaboradores que estão ajudando nesse projeto, Um deles é o Laboratório de Cultura, Informação e Sociedade, o LACIS, que é coordenado pelo professor Luiz Milanese, da ECA USP, E um outro colaborador que está nos ajudando nesse projeto é o Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região, o CRB8, Então eu agradeço muito a Ana, e a presidente do conselho, e a Regina, a vice-presidente, a Regina Fazioli, que estão apoiando essa iniciativa do projeto Conexão Bibliotecas. Então, o nosso primeiro convidado é o ilustre professor Briquet de Lemos. Eu estava até comentando aqui antes da gente conversar e começar essa nossa conversa, que quando nós fomos fazer um encontro com o conselho de biblioteconomia para apresentar a ideia desse projeto, surgiu a dúvida de quem seria o primeiro nome que a gente poderia convidar para fazer esse registro, e esse registro dessa memória profissional e de atuação na área. E aí surgiram vários nomes, E aí eu falei assim, não, eu gostaria de começar com o professor Briquet, porque o professor Briquet ele tem uma trajetória de vida mesmo, dedicada à profissão, ao envolvimento com a área. E aí foi interessante, porque quando a gente estava numa sala com outros conselheiros do Conselho Regional de Biblioteconomia, e todos na hora foram unânimes em dizer, sim, o professor Briquet, ele acho que é o mais indicado para que a gente possa começar essa jornada, de registros, de história e memória dos profissionais que trabalharam em bibliotecas. Aproveitando, Briquet, porque essa é a nossa primeira jornada, esse primeiro encontro que eu venho realizando aqui, que vou realizar com o projeto, a perspectiva é que a gente faça um diálogo com profissionais, mas também a gente vai conversar com pessoas que estão na ponta hoje, desenvolvendo trabalhos interessantes e que divulguem a atuação da biblioteconomia, das bibliotecas, do bibliotecário. Então tem esse olhar de história e memória, mas o projeto Conexão Bibliotecas também tem essa perspectiva de olhar para o futuro. Então, esse olhar dual, tanto para o passado quanto para o futuro. Então, é um pouco disso. Tá? Então, aqui hoje, para que a gente possa iniciar o nosso projeto, eu estou conversando com o professor Antônio Agenor Briquet de Lemos. Briquet, eu peguei aqui um breve resumo aqui da sua trajetória, tá? Se estiver errado, você me corrija, tá? Você é formado em biblioteconomia pela Biblioteca Nacional. Você se formou em 57. Você fez mestrado no Reino Unido em 1977. Você é professor aposentado na Universidade de Brasília, Dirigiu o Centro de Documentação do Ministério da Saúde, o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, o IBICT. Foi editor da editora Universidade de Brasília e depois você criou a sua editora, a Briquet de Lemos. E também aqui numa pesquisa que eu fiz, você atuou por um período curto como jornalista do Jornal do Brasil. Interessante essa sua trajetória, Para que a gente possa conversar e realizar esse nosso diálogo, Briquet, a gente vai fazer algumas etapas, tá? Eu queria conversar com você primeiro, assim, para você falasse um pouco da sua
fazer uma apresentação pessoal, né? Assim, hoje você está com quantos anos? Eu nasci em 15 de novembro de 1937, ou seja, 5 dias depois do segundo golpe do Getúlio. O primeiro foi, de certa forma, a Revolução de 30, aí em 37, a proposta de uma coisa chamada Intentona Comunista, ele dá um golpe, né? E eu fiquei esperando na barriga da mamãe, né? Aí uma vez que ele deu o golpe, eu não queria nascer e foi feita uma cirurgia cesariana pela qual eu nasci. Então, em 15 de novembro, e eu nasci republicano, portanto, né? Em 1937. É uma história muito curiosa, depois, se você quiser, até eu conto, mas o fato é que eu nasci, sobrevivi, porque eu nasci com asfixia neonatal, e numa família que poderia ter tido um outro destino, mas quiseram os fados de que os destinos fossem diferentes daqueles que tiveram os ancestrais do meu pai. Os primeiros que vieram de Portugal no começo do século XIX receberam uma sesmaria no Maranhão. Tudo muito bem, eram prósperos, produziam algodão, tinham cerca de 100 escravos. Aí veio um dos movimentos sociais mais importantes do Nordeste, conhecido como Balaiada, e ele, que era português, foi um dos alvos, bem feito, dos balaios, né, que simplesmente o mataram e feriram a mulher, e ela conseguiu sobreviver por alguns poucos dias, mas o suficiente para deixar um testamento. Eu tenho esse testamento aí. Então, uma parte da família tomou seu caminho, alguns viraram juristas lá no Maranhão, outros descendentes seguiram outras carreiras, um foi médico importante em Campinas, casou-se lá com uma família também importante, a família Proença, há uma vila Proença em Campinas, há uma avenida com o nome de um dos Lemos lá, etc. Mas um dos ramos, né, um dos filhos, virou negociante em Teresina, né, dos descendentes, que receberam parte da herança, e não deu certo a vida dele. E meu pai nasce desse aí, né, desse que não deu certo. E com muito sacrifício eles conseguiram fazer a sua vidinha. O irmão mais velho do meu pai, o meu tio, Benedito Lemos, foi uma figura importante em Teresina, naquela época. Lembrando que Teresina foi fundada em 1852. Então, quando a gente fala assim, do começo do século XX, Teresina era uma cidade pequena. Quando eu saí de lá em 1948, Teresina tinha 45 mil habitantes. Quer dizer, era uma capital com 40 mil habitantes. Né? Então, era um mundo pequeno, um mundo muito limitado. Mas, de alguma forma, o meu tio era um homem muito culto, autodidata, chegou a ser secretário de Educação do Piauí e ele cuidou dos irmãos. O meu irmão, o meu pai, foi educado por ele, aprendeu a ler e escrever com ele, aprendeu a profissão de guarda-livros, e que ele praticou durante muitos anos, mas só que o meu tio também era jornalista e criou no Piauí, no começo do século, não me lembro bem a data, acho que 1910, por aí, 1920, um jornal chamado Gazeta, que se encontra inclusive digitalizado na Biblioteca Nacional, numa cópia muito ruim que não dá para ler. Mas, enfim, tem Existe. Lá na Biblioteca Nacional. E o papai também pegou esse gosto pela tipografia e pelo jornalismo. O papai fez pelo menos 3 ou 4 jornais em diferentes lugares, cada um mais problemático do que o outro. Então a minha história começa por aí. Eu, o último filho de uma família de 12, né, dos quais restam 2, eu e um irmão, e que família essa que teve uma vida, não vou dizer difícil, mas não foi uma vida fácil. Em determinado momento... Seu pai chamava Antônio também, né? Aí vem a questão dos nomes portugueses, né, que é uma
Antônio, como todo mundo sabe, era um santo português, e aí todo mundo virou Antônio. Portugal é Joaquim e Antônio, Antônio e Joaquim, Joaquim e Antônio. Então, na minha família, pelo menos, a primogênita é Antônia. E como a mãe era Júlia, virou Antônia Júlia. Aí depois vem um outro Antônio Lemos, o meu pai Antônio, eu Antônio, eu tenho um filho Antônio. Então é um problema sério. Sério. O próprio nome do meu pai também revela uma dessas coisas curiosas dos nomes na genealogia, né? Meu pai tinha um nome sempre procurando homenagear os antepassados, né? Sim. Então ele era Antônio Firmino de Lemos Neto. Então ele era o neto do Antônio Firmino de Lemos, que era um dos filhos do camarada que foi morto pelos balaios. Aí ele, quando se transforma em jornalista, ele abrevia o nome para Antônio Lemos e se torna conhecido lá no meio, né, da cidadezinha como Antônio Lemos, Antônio Lemos, Antônio Lemos. E quando ele foi registrar os primeiros filhos, ainda era pouco conhecido e levava o nome, olha, meu nome é Antônio Firmino Lemos Neto. Só que metade dos filhos, a partir do meio para o fim, passou a ser registrado quase que de maneira automática. Ele passava na porta do cartório, olha, nasceu mais um, como é que se chama? Ah, Antônio. Aí o cara botava lá, filho de Antônio Lemos. E ele teve, então, já em 1947, o dissabor de verificar no cartório que ele tinha metade dos filhos tendo como pai Antônio Lemos, Antônio Firmino de Lemos Neto, e a outra metade Antônio Lemos. Eu me lembro, naquela época, ele gastou 1 conto de réis para fazer as apostilas nas certidões, né? Eram 12 filhos, então você imaginou o dinheiro que foi gasto nisso. Então essa questão do nome é um aspecto muito curioso. Mas então era uma família que tinha suas dificuldades financeiras. E papai lutou muito para criar os 12 filhos. A minha mãe era uma dona de casa muito especial. Foi educada, foi alfabetizada praticamente pelo meu pai, que era praxe na época, as mulheres não iam para a escola, né? Mas ela era uma mulher que eu digo extremamente culta, no sentido de que ela tinha a cultura do meio em que ela viveu e sabia se valer muito bem de tudo aquilo. Ela não precisava de nada para sobreviver, a não ser da tradição acumulada e do conhecimento das coisas que a cercavam, né? E cuidou dos filhos sem maiores problemas. Então, em determinado momento, e ela era muito inventiva, né? Ela inventava soluções para tudo, papai também. Então, mas ele, em determinado momento também, por causa do jornal e das influências políticas da época, papai foi contemporâneo da coluna Prestes, né? Ele logo se deixou captar, né, pelas ideias, né, libertárias do socialismo, aquela história toda, e os jornais dele sempre refletiram isso, né? Desde na cidadezinha chamada Floriano, lá no Piauí, onde ele fez um jornal chamado Cidade Floriano, depois em Flores, no Maranhão, hoje chamada Timon, onde ele fez um jornalzinho chamado Gazeta de Flores, depois em Teresina, onde ele retomou o jornal do irmão dele, Gazeta, já na época da ditadura de Vargas, depois num outro jornal chamado Libertador, que teve vida curta, e nos jornais dos filhos, um deles o Pirralho, que é uma história curiosa, e depois no jornal de um filho mais velho, A Luta, lá em Teresina. Então ele sempre esteve envolvido nessa história. Foi um lutador ardoroso em torno dessas questões sociais, dentro do jornalismo, né? Muito respeitado, apesar das posições políticas dele, pelos intelectuais da época, em Teresina, mas mantido um pouco à margem, também ele não se relacionava com muitas pessoas. Mas eu guardo na memória a presença de algumas figuras interessantes da intelectualidade teresinense da época, que iam muito lá em casa. Um deles, o O.G. Rego de Carvalho,
que acabou sendo um romancista importante lá no Piauí, Arimatea Tito Filho, o outro Jorge Pires Chaves, enfim, figuras que fazem parte da história do movimento socialista no Piauí e da própria imprensa e da vida cultural piauiense. Então, foram figuras que ficaram na minha memória assim como exemplos de pessoas que respeitavam o meu pai, cujo apelido era Semana, né? E parece que o apelido é por causa de que o irmão dele, o meu tio, achou que quando ele era pequeno ele parecia uma figura de uma das caricaturas feita pelo Ângelo Agostini, né? Então tinha uma figura chamada Semana, e ele pegou e ele curtiu esse apelido a vida inteira e usou sem maiores problemas. Ele assinava Semana, em Teresina todo mundo conhecia o velho Semana, né? Então, mas ele vivia... Qual era o nome da sua mãe? Você falou Júlia Cavalcante Borges de Lemos. Aí tem o lado da família de minha mãe, provavelmente também oriunda de Portugal, com alguma ascendência italiana, onde estaria o nome Cavalcante. Às vezes eu brinco também dizendo Borges, não são apenas os Borges de origem espanhola, mas tem algo a ver com os Borgias também. Enfim, era também a família de minha mãe, grande, muitos irmãos, eram agricultores, lá no Maranhão, sempre no Maranhão. Piauí entra depois, mas era do Maranhão, na região entre Caxias, Codó, Palmeiras e mais ou menos beirando o Rio Parnaíba. Então a família de minha mãe era grande, depois se espalhou muito. E que mais poderia falar dela? Bem, não é porque nas minhas pesquisas eu não encontrei muitas informações. Aí é onde entra, aí as pessoas me perguntam, e por que você não tem Borges? Que eu deveria ter Borges. Era o nome dela, Júlia Cavalcante Borges. Aí ela se casou, Júlia Cavalcante Borges de Lemos. Os meus irmãos todos, os meus 11 outros irmãos, são Borges de Lemos. E por que eu não sou Borges de Lemos? Aí vem uma história curiosa, essa ligada ao meu nascimento, em que meu pai resolveu homenagear os médicos que fizeram a cirurgia de minha mãe. Então, o primeiro cirurgião chamava-se Antônio Maria Correia. Aí ele pegou o nome do Antônio Maria Correia. O segundo foi o que me ressuscitou, porque eu nasci com asfixia, chamava-se Agenor Barbosa de Almeida. Aí ele pegou Agenor, ficou Antônio Agenor. O terceiro, ele viu que os médicos, antes da cirurgia, estavam consultando o manual de obstetrícia do Dr. Raul Briquet, um dos fundadores da Universidade de São Paulo. Raul Briquet, que também foi um grande educador, diga-se passagem. Aí meu pai viu aquele livro e disse, Briquet, ai que legal. Aí eu vou homenagear também o autor do manual de obstetrícia. Então seu nome foi uma composição. E com a composição Antônio Agenor Briquet. Aí tem que botar o nome dele, botou Lemos. E minha mãe, coitada, aí meu nome Não. Então, daí essa história. Ficou. Aí ficou. Muito curioso. Muito curioso. Você estava falando do seu pai, então ele sempre esteve envolvido nessa questão do jornalismo, da tipografia, né? Essa menção que você fez sobre a participação dele em Jornais dos Filhos, muito interessante, né? Você falou em dois, o Pirralho e a Luta. E a Luta. Conta um pouquinho da gente. O Pirralho surgiu como uma iniciativa, papai já tinha encerrado a Gazeta. A Gazeta termina durante a ditadura do Vargas, porque ele foi um herói, uma vez que Teresina era muito limitada, e os jornais que existiam na época eram semanários, né? Então ele resolve fazer, ele já tinha, o jornal era semanário, mas aí um dia ele resolve fazer um jornal diário, em Teresina naquela época. Então ele tinha uma tipografia gráfica Excelsior, onde ele fazia já os trabalhos gráficos em geral, fazia literatura de cordel. Ele chegou a publicar 2 edições de um antigo almanaque que tinha existido no século XIX, até uma parte do século XX, chamado Almanaque Piauiense. Ele faz 2 versões desse almanaque piauiense. Então, o jornal Gazeta estava indo muito bem, sustentava a família com o jornal. E ele vira diário.
Era uma loucura fazer um jornal diário numa época em que você usava praticamente tipos móveis. Ele consegue alugar um linotipo, e aí a linotipo foi instalada lá em casa, e a linotipo servia para fazer a parte principal do jornal. Mas aí vem uma série de incêndios em Teresina, acontecem incêndios nas casas de quem? Dos ricos? Não, dos pobres. Teresina é cercada de casas de palha, que era comum na época no Nordeste, né? Casas ou com paredes de taipa e cobertura de palha, ou totalmente de palha. E nos anos 44, as casas começam a pegar fogo. Pegavam fogo, assim, dezenas de casas ao mesmo tempo. E uma investigação da polícia não levava a nada, porque o chefe da polícia que fazia as investigações, né? Só que uma investigação feita por autoridades do Rio verificam que os culpados já eram da própria polícia, que ateava fogo nas casas. E papai publica no jornal Gazeta uma decisão do Tribunal de Segurança Nacional, que existia na época, dizendo que provavelmente o culpado daquilo era a própria polícia. E papai transcreve uma notícia do Diário de Notícias do Rio de Janeiro. Diz, olha, o Diário de Notícias publicou hoje essa notícia. No dia seguinte, a polícia bate lá em casa. Uau. Olha, o senhor vai ter que submeter o jornal à censura prévia. Uau. Aí o papai disse, não, eu fecho o jornal. Então ele fechou o jornal. Ele fechou o ganha-pão dele. Acabou. Isso em 1944. Era governador Leônidas Castro Melo, interventor, aliás. Então, ele fecha o jornal e logo em seguida, em 46 ou 47, já depois da ditadura, dois irmãos meus, jovens, né, praticamente adolescentes, junto com amigos também, entre eles esse romancista, o Jorge Rego de Carvalho, e o Afonso Félix, eu acho que chamava-se assim, resolvem com meninotes, né, fazer um jornal humorístico. Aí inventam esse O Pirralho, que era, na verdade, o título era a cópia de um jornal que tinha sido criado pelo Oswald de Andrade, São Paulo, O Pirralho. Se não me engano, foi o Oswald de Andrade. Então eles copiam aquele título, não dava bola para ninguém, e fazem um jornalzinho, menos que um tabloide, era pequenininho, quase um formato ofício, né, um pouco maior, que podia ser impresso numa máquina impressora Minerva, que a gente tinha, não era Prelo. Né? E era muito divertido. E tudo feito assim de maneira extremamente artesanal. Você não havia clichêria em Teresina para fazer clichês. Então havia lá em casa, papai em alguma época da vida comprou clichês velhos de caricaturas antigas, de jornais do Rio, de São Paulo. Então, só as figuras. Aí os rapazes lá pegavam aquelas figuras e inventavam umas legendas, sempre gozando os políticos locais. Então, é muito divertido. E até que um dia apareceu lá um desenhista, cujo nome eu não me lembro agora, e fazia alguns desenhos, e como eram desenhos a traço, aí já dava para fazer clichêzinhos, etc. E ele fazia caricaturas ótimas de figuras importantes. Eu me lembro que ele fez uma vez uma caricatura do Pedro Freitas, que chegou a ser governador. E era muito magro o Pedro Freitas. E ele fez uma caricatura do Pedro Freitas como bailarina de balé clássico, né? De titi, né? Das pontas dos pés, né? E eu me lembro que a legenda era sai bicho, não vem comigo, derrapa que não te tolero, não vem dançar comigo, algo assim. Uma brincadeira com um cara que era um político importante, mas já era um processo democrático, então ninguém podia reclamar. E os rapazes implicavam muito com alguns políticos. Pedro Freitas era um dele, o José Clímaco era um outro, enfim, essa turma toda. O fato é que era um jornalzinho muito, muito divertido. O meu irmão, já morreu também, o Francisco, que era um dos, vamos dizer assim, redatores do jornal, guardou uma coleção. E o meu pai
ajudava também. Quer dizer, ele também escrevia artigos mais sérios, né, que eram publicados no jornal. Além do que a própria gráfica era dele, né? E eu acho que o nome dele aparecia lá em alguma coisa no expediente. Depois, quando ele vai para o Rio de Janeiro, o irmão mais velho abre esse outro jornal, A Luta, em colaboração com alguns colegas lá dele, de Teresina. A Luta era um jornal de boa qualidade para os padrões da época e do local. E papai, do Rio de Janeiro, escreveu uma crônica política. Ele estava no Rio, né, vendo os acontecimentos, a capital ainda era lá. Aí ele escrevia umas crônicas semanais para o jornal lá do meu irmão. Então ele sempre manteve esse contato com a imprensa, assim, né? E com aquilo que os filhos faziam. E o seu contato com esse meio, né, com esse envolvimento da tipografia, então ele acontece nessa Sim. relação familiar? Eu vivia dentro de casa, dentro da tipografia. Papai me alfabetizou quando eu era pequenininho e ele era muito habilidoso em coisas manuais. Ele fez um alfabeto com cartão, com papelão. Ele recordou as letras, maiúsculas e minúsculas, e não havia essas coisas de plástico, né? Então a gente aprendia a ler montando aquilo. E havia em casa restos da tipografia que foram se acumulando durante anos, de diferentes tipografias velhas que ele comprava. E um dia eu vi que havia várias caixas de tipo abandonadas assim, e eu consegui montar ali algumas fontes, não é? E eu montei uma tipografia. Eu tenho aí um papel que posso te mostrar, chamei aí Gráfica Lemos, né? Em 1947, ou seja, eu tinha 10 anos de idade, 47. Aí eu montei aquela tipografiazinha, tinha um prelo velho, lá um prelo de provas velho, eu recuperei aquilo, ele sempre me ajudava. E eu imprimia, fiz 2 jornaizinhos, um chamava-se A Cidade, pequenininho, e o outro chamava-se Pequeno, algo assim. Anos depois eu fui a descobrir que houve um jornalzinho chamado Pequeno também. Era diversão minha, mas eu desde cedo me familiarizei com conceitos básicos da tipografia. Por exemplo, as dimensões dos tipos, os nomes das fontes, as diferenças entre caixa alta, caixa baixa, versal, versalete, grifo, como se chamava na época, depois virou itálico, né? O negrito, etc. As fontes sem serifa, com serifa e tal. Isso vem desde pequenininho. A percepção de dimensões que eu tenho hoje, que me parece ser bastante apurada, vem disso, que desde pequeno eu olhava de longe, sai corpo 6, corpo 8, 12 e tal. Abria um livro, entendeu? Isso vem desde pequenininho. Eu me lembro que, passados muitos anos, quando eu resolvi montar uma outra tipografia aqui, a qual dei o nome de tipografia de brinquedo, que é essa que está aqui, quando eu comprei as caixas de tipos, eu tive que distribuir as fontes nas caixas, nos caixotins, né? E agora? Onde é? E veio tudo naturalmente. A, B, C, D, E, F. Você tinha essa recordação. Tinha então, essa recordação, aquele que estava impresso, né? É. Na memória. Então, desde cedo, da mesma forma, eu via o papai fazendo revisão de provas. Então, eu via como ele fazia revisão de provas. O que não era muito comum, porque normalmente ele escrevia para o jornal. O jornal que ele fazia, ele também escrevia. Ele adorava escrever notas sociais. Então, aniversariantes, aniversariou hoje, viajantes, viajou para o Rio de Janeiro no avião da Cruzeiro do Sul, fulano e tal, etc. Ele gostava, além das crônicas políticas. E era admirável, porque ele sentava-se a caixa de tipos lá, na estante de tipos, e ele escrevia diretamente. Ele não fazia um texto antes. Uau. Escrevia diretamente. Então, foi uma coisa muito, assim, meu meio, né? Entrou no sangue. Né? Que bacana. Então, essa herança, né, de como trabalhar com com todos esses equipamentos, com esses formatos, né? Sim. Ele vem desde pequeno, né? E você demonstra esse seu interesse, né? Sim. E depois você foi desenvolvendo e apurando, né, com o tempo, né? E aí, então, você nasce no Piauí,
vem para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sua família vem para o Rio de Janeiro. Uhum. O seu pai ali começa a trabalhar também, né, nessas... Na realidade, então, em 48, 47, papai vende a tipografia, aí houve várias razões para isso. Uma delas foi o próprio mal-estar político, né? Na época já havia uma grande polarização, em Teresina, cidade pequena. Uma das minhas irmãs já tinha ido para o Rio de Janeiro estudar enfermagem na escola de enfermagem Ana Nery, e ela uma vez escreve para ele dizendo que levasse o resto da família, que alguns já tinham se casado, constituído família, que levasse os meninos, né, que éramos nós, para o Rio de Janeiro, para que eles pudessem estudar com mais tranquilidade. Então ele vende a tipografia lá em Teresina, e a gente se muda para o Rio de Janeiro. É uma aventura, uma história também à parte. Aí, imagina, né? Uma família grande. Né? E ele não aceitava, achava que era muito caro pegar um avião e ir para o Rio, né? Então ele aluga um caminhão. Uau! Vieram todos de caminhão? Todos de caminhão. Todos os que foram para o Rio. Aí vem os agregados, que, tá indo para o Rio, deixa eu ir junto e tal, não sei o quê. Uma diversão, no fundo, né? Com uma parada em Recife, onde ficamos vários dias, porque ele achava que, não, chegando no Recife, a gente pega um navio. Não, mas peraí, não é assim. Então, chegando ao Recife, não tinha um navio esperando da gente, né? Então, ficamos numa pensão, gastando dinheiro, ou seja, o barato que sai caro, né? E aí o dinheiro acabou, ele teve que, alguém recomendou assim, olha, ele não vai aguentar a viagem de navio, então ele teve que pegar um avião no Recife para o Rio. Olha, uma coisa muito curiosa, estranha. Mas o fato é que a gente chega ao Rio com o dinheiro que ele tinha vendido à tipografia, ele e os filhos, os dois filhos mais velhos do que nós, os mais novos, evidentemente, abrem uma nova tipografia no Rio, lá no Encantado, na rua Clarimundo de Melo, 120, no Encantado, que é um subúrbio do Rio. E lá eles montam uma tipografia que... boa, era uma tipografia que já existia, tinha sido comprada de um senhor imigrante judeu, imigrante da Segunda Guerra Mundial, que tinha uma movelaria e tinha uma tipografia. Ele fica com a movelaria, vende a tipografia. Teria dado certo, mas não deu por várias razões. Mas o fato é que durante algum tempo a gente também teve uma tipografia no Rio. E eu então fui estudar numa escola primária, fazer o ginásio. Você chegou com quantos anos no Rio de Janeiro? Eu cheguei no Rio de Janeiro com 11, 37, 12 anos mais ou menos. 12 anos. Menos de 12 anos. Então, inicialmente, eu fui estudar num colégio particular, lá no bairro de Ramos, subúrbio de Ramos, perto de Bom Sucesso. A gente se mudou, depois fomos para o Encantado, lá estudei num outro colégio particular, ginásio Huron Meirelles, tem uma história curiosa. Aí estava lá estudando, a situação financeira muito ruim lá em casa, a tipografia não estava dando certo, então a minha mãe sempre preocupada com os filhos, e ela disse, olha, vocês vão ter que trabalhar. Eu e meu outro irmão, mais velho do que eu tinha na época talvez 13 anos, 14 anos, 13, 14, meu outro irmão tinha 16, ele já tinha começado a trabalhar um pouco antes de mim como office boy da KLM, a companhia de aviação holandesa, né? KLM. Então ele começa a trabalhar lá, daí a pouco mamãe chega para mim um dia e diz, olha, tem um anúncio no jornal aí procurando um boy, um mensageiro, você não quer ver isso, o que é? Eu digo, eu faço o que o senhor orientar para fazer. Uhum. Então era um emprego do Touring Clube do Brasil, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, na estação rodoviária Mariano Procópio, que é a antiga rodoviária do Rio, onde hoje é o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Praça Mauá, sim. Tem um prédio ali, bacana e tal. Então ali embaixo era a estação rodoviária do Rio e havia um posto de telefones públicos na época. Então eles precisavam de um menino lá. Havia 2 meninos trabalhando, um de manhã, outro de tarde. Fazendo o quê? Trocando dinheiro para as pessoas que iam telefonar. Então a minha obrigação era ficar lá
fantasiado como um daqueles boys de hotel americano, uma coisa ridícula. E eu ficava lá trocando dinheiro para os clientes, né? Eu tinha 14 anos de idade. Mas com isso eu ganhava metade de um salário mínimo, que na época o salário mínimo eram 1.000 cruzeiros, eu ganhava 500 cruzeiros por mês, dava para pagar a escola. Então eu estudava de manhã no ginásio, e à tarde, 1 hora da tarde, eu pegava o trabalho na Praça Mauá. Estudava, trabalhava até 6 horas, voltava para casa. Então isso foi durante 1 ano mais ou menos, para poder aguentar a situação da família, né? O meu irmão continuou trabalhando na KLM no Rio. Algum tempo depois ele foi transferido para a KLM de São Paulo. Aí, um dia também, minha mãe, que era realmente, como eu falei, uma pessoa excepcional, ela chegou e disse, olha, tem um concurso aí para mensageiro do Hospital dos Servidores do Estado. Ah, não, a minha irmã, que uma das irmãs também tinha virado enfermeira, estava estudando enfermagem no Hospital dos Servidores do Estado. E ela chegou e disse, olha, o hospital vai contratar mensageiro. Ah, e aí você... Você não quer se candidatar? O que tem que fazer? Tem que fazer uma prova de seleção. Aí eu fui lá, me inscrevi e fiz a prova de seleção. Era uma prova simples, tinha um bando de candidatos. Eu entendo até que isso fizesse parte de algum programa do governo na época de salvar as crianças, né, do mau caminho, entende? Então abrir espaço em órgão público, né, para o cara trabalhar, uma espécie de aprendiz medieval. Né? Tem hoje, né, alguns trabalhos de aprendizes. Né? Agora já tem uma coisa mais organizada. Mas eu fiz o concurso, passei e tomei posse. Fui trabalhar como mensageiro. Então, isso é interessante, porque é onde começa a minha história de bibliotecário. Eu tinha 15 anos, já tinha chegado à idade mínima que permitia o trabalho legal do menor. Sim. Não é? 15 anos de idade. Então, eu fui admitido lá no Hospital dos Servidores do Estado, que na época era o melhor hospital do Brasil. Eu me lembro que você entrava no gabinete do diretor, tinha uma placa concedida pelo American College of Surgeons, dizendo que aquele era um hospital classe A, tinha uma letra A e tal, etc. Eu onde ficava, tinha o 10º andar, o 11º andar era onde ficavam os aposentos particulares e um deles eram os aposentos presidenciais. O presidente da República ficava lá. Não ficava na Regidor, não, ficava lá. Então, era um hospital assim, muito interessante. E quando eu fui tomar posse no serviço de pessoal do hospital, eu estava lá, assinando papel, posse em termos, porque era um cargo chamado eventual. Ou seja, eu não tinha vínculo empregatício maior. Sim. Eu ganhava contra-recibo. Eu era recibado, que é uma outra palavra que passou a ser usada depois. Eu era eventual, fui lá assinar o documento e nessa hora chega um médico para falar com o chefe do serviço de pessoal, o Glauco Lessa de Abreu, que depois veio ser diretor do DASP aqui em Brasília, e o doutor chega lá e diz, e aí Glauco, cadê o menino que você prometeu para a biblioteca? Ai, sim, doutor, realmente, o senhor me desculpe. Mas olha, esse menino aqui está tomando posse agora. Serve? Um pouco de acaso aí. O médico olhou para mim assim e disse, como é seu nome? Eu falei, o senhor estuda? Eu estava estudando, estava fazendo, eu acho que a 3ª série ginasial. Eu disse, sim, eu faço ginasial. Sim, sim. Aí ele olhou, viu, eu era aparentemente branco, né? Era muito tímido, né? Não fui grosseiro. Sim. Então, esse cara aí sério. Tá bom, quer trabalhar na biblioteca? Eu disse, onde? Mandar, não sei. Realmente nem sabia o que era biblioteca. Eu nunca tinha entrado numa biblioteca. Então, tá bom. O Glauco, tá bom, manda ele para lá.
Então foi assim que eu comecei. Fui trabalhar na biblioteca do Hospital dos Servidores do Estado. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu tinha ido para um lugar muito interessante. Muito interessante. Em primeiro lugar, era uma biblioteca muito bem montada, tinha sido criada seguindo o modelo estabelecido pelo DASP. O DASP era uma organização governamental, né, que não só regulava a questão do funcionalismo, como os funcionários trabalhariam, mas ele se preocupava também com as estruturas físicas, né, de órgãos públicos. Então havia equipes lá dentro que faziam projetos de bibliotecas. Uau, que legal. Então essa biblioteca tinha sido projetada pela equipe do DASP. Muito bacana, num prédio, evidentemente, que eram salas adaptadas para a biblioteca, com móveis muito bem feitos, de madeira, modernos, elegantes, tal. Cadeiras muito confortáveis, uma poltrona maravilhosa, várias poltronas, boa, deliciosa para puxar um sono lá depois do almoço. Então, perfeito. Aí eu fui trabalhar lá. E havia as bibliotecárias, que eram muito simpáticas, e uma que tinha passado por lá tinha sido simplesmente a Aida Furtado. A Aida Furtado, para quem não sabe, era na época uma das bibliotecárias mais competentes do Brasil. E tinha trabalhado na Biblioteca Nacional com Rubens Borba de Moraes, especializou-se na área de bibliotecas médicas e foi quem organizou a biblioteca desse Hospital dos Servidores do Estado. Foi uma das primeiras bibliotecárias, já mais recentes, a fazer mestrado nos Estados Unidos. Ela fez mestrado nos Estados Unidos e organizou a biblioteca. E era irmã do Celso Furtado. Então, foi um ambiente muito bom e onde havia muitos médicos que depois se tornaram importantes e alguns deles viraram meus amigos. Deles eu me tornei amigo, etc. E tal. E o conteúdo, o que era aquele acervo? Você lembra? Esse pedaço era um acervo de medicina só. Só a medicina especializada. Especializadíssima, com recursos, fazia compra não muito regular, mas tinha um bom acervo, tão atualizado quanto possível, de livros. Claro, poucos publicavam no Brasil em medicina na época, mas o que havia de brasileiros estava lá, muitos livros americanos, ingleses, franceses, muita coisa em francês, e periódicos. Cerca de 100 títulos de periódicos, o que era muito para a época. Não é? E era muito procurada pelos médicos do hospital, porque o hospital foi o primeiro hospital do Brasil a ter um programa de residência médica. Então a biblioteca era um grande suporte mais para os residentes do que para os médicos do staff. Porque os médicos do staff já estavam trabalhando. E eles eram todos de tempo parcial. À tarde tinham seus consultórios e muitos eram professores das faculdades de medicina do Rio, inclusive da Universidade Fluminense, da Universidade do Brasil, etc. Mas o pessoal a residência médica era formada, em sua grande maioria, por médicos oriundos do Nordeste, Norte e Nordeste. Então a biblioteca era muito importante. Legal. Então aí começou a coisa. Comecei a trabalhar em biblioteca, aprendendo, da mesma forma que eu aprendi tipografia na prática, eu aprendi biblioteconomia na prática, vendo as moças trabalhando. Naquele ambiente. E como elas eram também um pouco boas-vidas, sempre que podiam, elas mandou. Eu, na época, era o Agenor. Manda o Agenor fazer. Eu fazia e tal. É claro que eu comecei limpando os livros. Né? Meu primeiro trabalho foi manter os livros limpos, as mesas limpas, colocar em ordem. Mas houve um trabalho interessante que eu fiz, muito cretino, que foi um dia, eles, por influência da Aida Furtado, eu tinha voltado dos Estados Unidos, eles disseram, não, a nossa classificação é ultrapassada. A classificação usada na biblioteca era Dewey. Né? Então, uma biblioteca médica com Dewey não tem sentido. Então, nós temos que usar a classificação da National Library of Medicine, da NLM. E aí, elas mudaram a classificação, só que coube ao Agenor, que era um escravo, né? Depois a lápis ficar corrigindo as fichas no catálogo. Então eu riscava lá a classificação antiga de Dewey e escrevia lápis a nova classificação, etc.
Então eu tive que fazer isso. Claro, não eram muitos livros, mas pelo menos o manusear das fichas, né, ver aquelas coisas foi importante. O que mais? Não, muito interessante essa sua relação, né? Começa por um acaso ali, né? Que você Sim, disse no sim. momento de posse da atividade de mensageiro ali no hospital, né? Você é direcionado então para o local das bibliotecas e começa a atuar então nesse ambiente, conhecer esse Sim, ambiente, né? sim. Da biblioteca, né? E você mencionou aqui a Aida Furtado, né? Aida Furtado. Aida Furtado, né? Eu fiquei muito curioso nessa sua menção, né? Porque eu praticamente não encontrei registros. A Aida Furtado, ela inclusive em algum lugar na coleção de fotos da Biblioteca Nacional, aparece uma foto dela no salão de leitura da Biblioteca Nacional, atendendo alguém. E nessa época em que o Rubens Borba, 48, 47, 48, foi diretor da Biblioteca Nacional, ela andou por lá. E ela foi do DASP também, depois do Hospital dos Servidores do Estado. Depois ela vai para os Estados Unidos, faz esse curso, volta. E logo em seguida ela desaparece por quê? Ela consegue um emprego nas Nações Unidas. Ela vai trabalhar na Organização Internacional de Educação, lá em Genebra, onde eu a visitei anos depois, já quando eu estava no IBICT. Ah, que bacana. Aí, eu fui lá como diretor do IBICT, olha, Aida, sou eu aqui. Não sei o quê. Então, ela realmente sumiu, apagou-se assim. Eu acredito que ela tenha se aposentado e continuado morando nos Estados Unidos, na Europa, porque isso coincide também com a ditadura, né, esse período de coisa ruim aí, etc. E nesse período que você era mensageiro, você tinha um contato com ela no hospital? Não. Você tinha realizado a organização? Ela faz uma ou duas vezes. Em 58, eu fiz um curso de bibliotecas médicas com ela na Biblioteca Nacional. Um curso avulso. Avulso. Porque a biblioteca, o curso lá dava uns cursos avulsos. Curso de extensão, né, como se chamaria atualmente. E eu me lembro que eu fiz um curso com ela sobre bibliotecas médicas, mas eu já estava lá no hospital. E ela, logo em seguida, acho que em 58, 59, ela vai para a Europa. E era uma pessoa muito simpática, muito bem informada, muito estudiosa. Eu gostava muito dela, Aida Furtado. É interessante, né, essa atuação, né, de uma profissional que buscou uma outra formação fora e Sim. pelo seu relato, ela desenvolveu um trabalho tanto na parte da organização do hospital, mas ela também fez outras atividades que prosperaram, né? Sim. Muito interessante mesmo esse registro. E nesse momento, você então tem um contato com as bibliotecárias lá e você então começa a entender como que é esse universo do trabalho do bibliotecário, né? E a partir disso você tem a vontade? Como que você dá esse próximo passo para a formação? Há um exemplo curioso que mostra como, por exemplo, eu me familiarizei logo com a pesquisa bibliográfica, porque eu atendia aos residentes, né? Eu encontro um artigo assim, assado. Um dia chegou um professor da Universidade do Pará, o professor Abelardo Santos, que ia fazer uma tese de cátedra, livre docência, algo assim, sobre uma doença com um nome muito estranho, e ele pediu ajuda. O cara saiu do Pará para ir ao Hospital dos Servidores do Estado pedir informação bibliográfica. E as bibliotecárias disseram, não, o senhor não é daqui, do hospital, quem sabe o Agenor ajuda o senhor aí, conversa com ele, faz um acerto com ele aí. Né? E ele me procura, eu tinha quantos anos, sei lá, 18, 17, 19 anos por aí. Aí ele chega e diz, você pode fazer uma pesquisa para mim? Eu disse, posso. Você faz que eu lhe dou depois uma gorjeta. E disse, não, doutor, não, pode fazer. E eu perguntei sobre o que era a pesquisa, ele disse, olha, escreveu um pedaço de papel, é sobre essa doença aqui. Ele escreveu lá, eu nunca esqueci, Kwashiorkor, Kwashiorkor. Esse é um nome africano de uma doença conhecida também como pellagra infantil. É uma desnutrição grave. Aí ele me deu uma aula lá, explicou aquilo, e eu
comecei a botar abaixo as fontes de informação disponíveis na época, que eram praticamente duas, na área de medicina, era o Current List of Medical Literature e o Quarterly Cumulative Index Medicus. E ali, tendo que resolver esses problemas que depois eu vinha compreender melhor, da terminologia, da sinonímia, das homonímias e dos caminhos errados que tem que evitar, etc. Mas eu fiz o levantamento bibliográfico para ele. Aí depois consegui cópias dos artigos. Muita coisa nós tínhamos na biblioteca. Então a gente emprestava a revista para ele, ele copiava. Outras não. Outras nós tínhamos que pedir cópias. E na época, já depois da Segunda Guerra Mundial, aquela política de os norte-americanos penetrarem no mundo ocidental, eles adotaram uma política lá nos Estados Unidos muito interessante de conquista do meio acadêmico universal, principalmente na área médica, fornecendo microfilmes de artigos científicos fornecidos pela National Lab of Medicine. Então havia uns formulários que eles nos mandavam graciosamente, a gente preenchia aquele formulário, mandava para eles pelo correio e eles mandavam depois o microfilme em umas caixinhas de papelão muito bem feitas. Já recebíamos coisa. Eu perdi grande parte da visão porque eu pegava o microfilme e disse, isso aqui. Não, interessante, faz parte de um processo de divulgação científica. Exatamente. Um projeto exatamente. político. Né? Político, de graça. Então eu fazia esses pedidos para o doutor Abelardo. Aí vinha e eu entregava para ele, não, eu preciso da cópia ampliada. E aí eu levava isso ao serviço de microfilmagem dos laboratórios Silva Araújo Roussel, Silva Araújo, lá no Rio de Janeiro, que tinha um serviço de atendimento a médicos, né, de cópias de artigos também. Então eu levava lá um microfilme, eles ampliavam, tudo de graça, né, propaganda do laboratório, e eu mandava para ele. Então, todo esse processo, depois disseminação, deformação, coleta, etc. Tal, tudo isso eu fui dominando na prática. Né? Aí um dia, voltando aí à questão do meu estudo, eu pagava a escola. Aí um dia minha mãe lê também no jornal que o Colégio Pedro II ia abrir inscrição para o exame de admissão ao Colégio Pedro II, já para o 2º grau, fazer o científico, né? Eu estava terminando o ginasial e eu pagava. E o Pedro II era gratuito. E mamãe sempre preocupada. Eu digo, mamãe, não, vai lá, eu trabalho, você entra no noturno. Aí eu me inscrevi no exame de admissão e sou muito ruim em matemática. Não porque eu tenho uma mente ruim para matemática, sim, eu fui mal ensinado. É a conclusão que eu chego. Eu só tive professores ruins. O melhor professor que eu tive já foi no final, né, nós já estava mais. Então, eu entrei no Pedro II, fiz o exame de admissão, Pedro II. Eu não era dos piores, porque eu me lembro que eu fiz a prova de português e quando eu terminei a prova, era um tipo anfiteatro, né? Eu fui descendo assim e eu olhei para outros candidatos que estavam sentados, né? E um deles estava escrevendo a dissertação, a redação, como se chamava. E eu me lembro que o tema da redação era autobiografia. Aí quando eu passei, ele estava escrevendo Duque de Caxias nasceu em tal lugar. Eu disse, se dançou. Aí você então ingressa no... Aí ingressei no Pedro II, à noite, lá no Rio de Janeiro. E aí surge um fato curioso. Nesse mesmo momento, uma das bibliotecárias, um dia, conversando comigo sobre o que você vai fazer na vida. Eu não sabia, não tinha ideia alguma. Você lembra o nome de alguma dessas bibliotecárias? Lembro o nome de todas elas. Norma de Oliveira Lima, Irene Gerber Figueira de Mello. Tinha uma outra que aparecia lá de vez em quando, que era uma muito serelepe, bonitona, que tal, vivia de licença, Zuleika Silva de Abreu, acho que era. A Aida já tinha ido embora. Acho que foi a Norma que chegou para mim um dia, e como eu vivia naquele meio lá, perguntou, você não faz alguma coisa na área de biblioteconomia?
Eu não tinha terminado o segundo grau, foi exatamente. Eu ia começar o Pedro II. Aí eu fazia biblioteconomia? Não, eu preciso ganhar dinheiro. E eu via que o pessoal ganhava muito mal. Essa faz, não custa nada. Mas eu não terminei o segundo grau. Não precisa. Como não precisa? Você entra na Biblioteca Nacional, você faz o vestibular com um documento nosso dizendo que você já trabalha em biblioteca. A legislação era muito flexível na época. Não havia LDB, não havia Lei de Diretrizes e Bases, nada disso. As coisas eram muito voltadas para o ensino profissional. Você precisava de mão de obra. Aí eu fui, me inscrevi no vestibular da Biblioteca Nacional, comprei, uma das provas era sobre História da Literatura. Eu comprei um livro do Manuel Bandeira, Noções de História das Literaturas, li aquele treco todo. Meu conhecimento de literatura era mínimo. Aí outras provas eram português, inglês ou francês, não me lembro qual, e eu passei. Aí eu entrei no seguinte esquema. De manhã eu trabalhava no hospital. Não, de manhã eu fazia biblioteconomia na Biblioteca Nacional, ia para o hospital, trabalhava até às 6 horas, pouco antes das 6 eu saía, ia para o Colégio Pedro II. À noite. As aulas começavam às 7 até às 10 da noite, pegava o trem da Central, ia para casa, morava no subúrbio. Dia no seguinte, de manhã, a mesma coisa. Esses foram 4 anos. Quer dizer, 2 anos na Biblioteca Nacional, depois o fato é que eu terminei o colegial, o segundo grau, com a Biblioteca Nacional, em 57, mesmo ano, aos 20 anos de idade. Por causa desse recurso. Essa possibilidade. Né? Possibilidade. Então eu tenho o segundo grau completo do Colégio Pedro II, colégio modelo do Brasil na época. Não era nada disso. E ao mesmo tempo fez o curso de biblioteconomia. Fez o curso de biblioteconomia. Matado. E conta pra gente um pouco, porque desse seu momento, né, e desse curso de biblioteconomia que você fez na Biblioteca Nacional, porque é algo muito referencial, né, esse início de uma formação da biblioteconomia, ainda mais no Brasil, né, vindo do curso da Biblioteca Nacional. O que você tem, o que você lembra desse momento? Não me marcou. Eu tinha sérias dúvidas sobre se seria ou não bibliotecário. Porque a minha preocupação, e tinha uma história de vida para isso, era com a sobrevivência material. Sim. Eu queria ter mulher, filhos, etc. E eu via os colegas bibliotecários, os colegas eram, na sua grande maioria, mulheres, vivendo por causa dos pais, ou que tinham se casado, etc. E eu disse, não, eu quero ser outra coisa. Aí eu tive várias opções. Né? A primeira que me ocorreu foi ser diplomata, fazer Instituto Rio Branco. Cheguei a fazer um pré-vestibular para o Rio Branco, cheguei a prestar concurso para o Rio Branco, eu fui reprovado, não passei, mas eu me lembro que por essa época eu fiz até um teste psicológico, chamava de vocacional, na Fundação Getúlio Vargas, para saber que carreira eu ia seguir. Eu já era formado em biblioteconomia, e os psicólogos da Getúlio Vargas disseram, não, isso não vai dar para diplomacia, não. Olha que interessante. Como eu quero? Não, olha, não bate com o seu perfil. Né? E eu fui reprovado, ou seja, eles estavam certos. Né? Eu fui reprovado em francês, diga-se de passagem. Aí eu continuei naquela dúvida. Um dia, conversando com um colega meu, do Pedro II, nós éramos membros da Academia de Ciências, Letras e Artes do Pedro II, que era um grêmio, uma coisinha cultural, né, do Pedro II, onde teve gente muito boa lá, alguns até mantêm relação pela internet comigo até hoje. Um deles, um grande músico brasileiro, Ricardo Takuchian. E um dia, conversando com esse meu colega, ele disse, por que você não faz ciências sociais? Eu digo, ciências sociais? Nem sabia que existia. Mas faz ciências sociais. Eu já era bibliotecário formado. Aí eu fiz o vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ,
que na época era uma outra coisa, tinha um outro nome. E eu fiz o vestibular, a Lúcia já estudava lá, a Lúcia já tinha feito biblioteconomia e continuou com história, né? Então era mais um atrativo, né? Senão eu vou lá paquerar a Lúcia, etc. Então. Aí eu fiz vestibular para Filosofia, Ciências e Letras e entrei no curso de Ciências Sociais. Eu cursei 2 anos de Ciências Sociais, que me ajudaram muito. Então hoje, quando o pessoal discute currículo de biblioteconomia, ciências humanísticas, não sei o que, eu fiz tudo isso na marra. Porque eu estudar Ciências Sociais 2 anos, eu estudei Sociologia, eu estudei História, eu estudei Filosofia, eu estudei Antropologia, Sociologia, complementos de Matemática. Então, eu tive uma visão, durante 2 anos, um pouco mais ampla do que aquela que tinha me dado. Depois, por razões outras, inclusive até de falta de tempo, né? Já tinha casado, e problemas internos na própria faculdade, disputas lá com políticas, com colegas, etc., ciúmes, essas coisas típicas do meio acadêmico. Aquilo me aborreceu, me encheu o saco, eu digo, olha, tchau. Eu tinha que repetir uma matéria, que era exatamente matemática, eu parei com ciências sociais. Mas, passado o tempo, eu verifiquei que foi um aprendizado, as leituras que eu fiz. Durkheim me influenciou. Eu lia Durkheim, Weber, Marx, entendeu? Conte. Então, isso foi... Você concluiu esse curso de Ciências Não, Sociais? eu parei, exatamente. Eu 2 fiz 2 anos, aí casei, vieram os filhos, até parei. Mas essa ideia de um bibliotecário que tem que ter algo mais além do conhecimento técnico. Você, só antes da gente prosseguir, você lembra do conteúdo, do que você fez nesse curso da Biblioteca Nacional? Sim, eu me lembro. Era muito básico, o curso básico. Inclusive, eram professores, gente legal, gente fina, mas, em primeiro lugar, eram 2 anos só. O primeiro ano era o curso fundamental, que formava o auxiliar de bibliotecário. O segundo, que formava o bibliotecário no curso superior de biblioteconomia. Catalogação, classificação, organização e administração de bibliotecas, história do livro, referência. Basicamente é isso. Nem paleografia surge depois de 62 com currículo mínimo. Paleografia na época era um curso avulso na Biblioteca Nacional. Depois do currículo mínimo, que é 60 e... A lei o currículo mínimo é depois, é 68. Se estou falando de 50, 60. Aí era o básico mesmo. História do livro, história... E o segundo ano era praticamente isso aprofundado, digamos assim. Não é? Mas era um curso relativamente simples. Os professores eram alguns bem intencionados, mas todos eram... O Milanese até usa muito essa denominação, bibliotecários professores com hífen. Né? Uhum. Eles não tinham formação acadêmica. O mais bem aquinhoado ali é o Afrânio Coutinho, que dava aula de História do Livro. Afrânio Coutinho foi membro da Academia Brasileira de Letras, né? Que era um homem muito culto, foi um dos introdutores no Brasil do que na época se chamava Nova Crítica, coisa que vinha dos Estados Unidos, do New Criticism, na área dos estudos literários, coordenador de uma obra gigantesca sobre a história da literatura brasileira, um homem muito bacana. Só que ele, como professor, ele tinha uma pasta onde ele guardava o texto das aulas, ele sentava-se à mesa, abria aquela pasta, ia passando as folhas e lendo. Era boring, era a coisa mais chata do mundo. E eu me lembro que a turma era muito indisciplinada. E muitas mocinhas, tagarelando. Uma manhã lá, ele ficou com raiva, pegou aquela pasta, fechou, não fico mais aqui, foi embora. Porque ele não conseguia manter a atenção da turma. Era muito desagradável. Nossa. E sempre eu era muito abusado, porque como eu tinha uma certa experiência já de biblioteca, eu me lembro que uma vez o professor Xavier Placé,
uma pessoa gentilíssima, uma alma bacana, o cara, muito tímido, etc. Ele começou a falar de um dicionário inglês-português. Porque é assim, assim, assado. Eu levantei assim, professor, tem ilustração. Eu disse, não tem ilustração. Tem ilustração, professor. E ele ficou lá, tão intimidado, sabe, bom, tem ilustração. Você vê o nível de preocupação de ambos os lados. Aí tem ilustração. Aí eu fui depois verificar, o livro não tem ilustração. Estava certo. Eu mostrando a minha petulância, arrogância e intolerância, e ele, coitado, mostrando a sua timidez e a sua insegurança também. Né? Porque ele diz, olha, cala a boca, cara, você não sabe o que está falando. E nas matérias, você disse... Espera, só terminando aí. Aí tinha uma figura importante, que era a Lídia Sambaqui, que dava organização de bibliotecas, que era uma pessoa seduzia pela voz, ela tinha uma voz cálida, bonita, uma mulher bonita. Aliás, seduzia todo mundo, eu acho, muito séria, diga-se passagem, não é que ela fosse dada a brincadeiras, não, era uma senhora muito bem casada com o Júlio Sambaqui, que veio a ser ministro da Educação do João Goulart, da aristocracia paraense, tinha vindo do Pará. Então, a Lídia Sambaqui dava aula de organização de administração de bibliotecas. Muito simpática, muito boa. O Antônio Caetano Dias, que era o diretor do curso, que era o professor de catalogação. Caetano era uma figura muito exemplar do professor maneiroso, jeitoso, muito bem relacionado. Começava pelo fato de ele ter se casado com a filha do antigo diretor da Biblioteca Nacional, o Rodolfo Garcia. Então ele fez carreira na Biblioteca Nacional como bibliotecário, depois chegou a diretor dos cursos. Quando o curso da Biblioteca Nacional passou para a Federação das Escolas e Faculdades Isoladas do Estado do Rio de Janeiro, a FEFIERJ, ele foi para lá, para a FEFIERJ, onde ele acabou sendo decano, reitor. Né? Ele fez uma carreira. Ele sabia se relacionar muito bem. Josué Montello era muito amigo dele, Celso Cunha, essa turma dos intelectuais lá do Rio da época. Então, mas era um professor muito medíocre, muito medíocre. E como que era a dinâmica das disciplinas? Vocês aprendiam a partir do quê? A partir de aulas faladas e a gente anotado. Eu tenho um caderno aí, posso lhe mostrar. Tudo na base da fichinha, escrevendo no quadro, etc. Exercícios práticos, zero. E alguns colegas do curso, principalmente as moças que tinham mais tempo, eu sei que elas faziam visitas à biblioteca, a própria Biblioteca Nacional. Eu nunca visitei a Biblioteca Nacional nos 2 anos que estive lá. Porque eu chegava correndo, às vezes atrasado, e saía correndo para o trabalho. Eu não ficava fazendo sala. Quem ficava fazendo sala tinha a biblioteca do próprio curso, que era boa, a biblioteca de biblioteconomia, boa em termos, porque eles tinham pegado os livros da Biblioteca Nacional, da área de biblioteconomia, do acervo principal, e deslocado para o curso. E era muita velharia, não tinha novidade, eram só coisas antigas. Né? Você não encontrava ali um texto que fosse, e se encontrasse, provavelmente, no meu caso até que eu me virava bem com o inglês e francês, espanhol, mas não havia. Certo, Brica. Então, assim, é nesse momento então que você consegue essa sua certificação para trabalhar, né? Sim, eu consegui para trabalhar. Aí no hospital eu continuava numa situação instável, porque eu me tornei maior de idade, né? Passei dos 18 anos, ficou precário, mais precária ainda a minha situação, e não havia concurso. Aí o primeiro concurso que apareceu dentro da mesma instituição, que era o IPASE, Instituto de Pensão e Aposentadoria dos Servidores do Estado, foram 2 concursos, para escriturário e oficial administrativo. Eu me inscrevi nos 2. Aí passei no de escriturário, de oficial administrativo não, porque inclusive eu continuava no Pedro II ainda. Aí eu passei no de escriturário, fui admitido no IPASE, e aí os médicos do hospital, que era subordinado ao IPASE, fizeram um esforço muito grande para me requisitarem para o hospital. Foi graças ao prestígio deles
que eu consegui, então, voltar para o hospital. Fiquei uma temporada trabalhando na contabilidade do IPASE, que eu não recomendo a ninguém. Então, eu fiquei lá alguns meses. Claro, foi um problema para o serviço de contabilidade. O chefe não gostou, mas eu voltei para o hospital. E ao voltar para o hospital, para a biblioteca, que era subordinada ao centro de estudos do hospital, aconteceu o quê? Que o redator secretário da revista médica do hospital, que se chamava Boletim do Centro de Estudos do Hospital do Servidor do Estado, tinha se aposentado. Aí eles me perguntam, você não quer cuidar do boletim? Eu sei, quero. Até eu tenho que ter um número aí, eu te mostro. Aí eu fui cuidar do boletim. Ah, que bacana. Exatamente, porque eu já tinha essa experiência. Ah, que bacana. Então, nesse momento, então, você tem essa certificação, você presta um outro concurso, vai para uma outra instituição, mas depois retorna para o hospital. Mas aí deixa eu só continuar. Aí eu continuava nesse dilema, o que fazer? Sim. Aí um dia, uma colega bibliotecária, a Norma, chegou, você viu o anúncio no Jornal do Brasil? Eu disse, o quê? Estão procurando um bibliotecário editor. Eu disse, uau, o que é isso? Ela mostrou o anúncio, era uma organização internacional, procura um bibliotecário editor, fluente nas línguas inglesa, espanhol e português, para trabalhar na instituição. Cartas para o número tal, etc. Tal. Salário. Uau! Eu me candidatei. Fui lá, me chamaram, eu fiz um teste, fui aprovado. Exigiam língua materna espanhol. Eu não tinha língua materna espanhol, eu conhecia espanhol porque eu tinha estudado no Pedro II, e estava fazendo um curso de espanhol no Instituto de Cultura Hispânica. Inglês, eu já sabia muito inglês, porque enquanto eu trabalhei no hospital, eu parasitava as aulas de inglês que eram dadas por um norte-americano para os residentes, e que era em frente à biblioteca. Então ele ia dar aula, eu entrava lá, ficava olhando, paquerando, né? Ele não gostava, mas eu procurava ser simpático. E ele, não, fica aí, mas não abre a boca. Não abre a boca, porque a aula era para os residentes. Sim. Então eu ficava lá, e ele usava uns cartazes, como as histórias em quadrinhos, o método audiovisual, né? E ele dava aulas de inglês. Ele era norte-americano, Mr. Charles Walton. E eu aprendi muito inglês ali, muito inglês. Depois eu fiz cultura inglesa, etc, etc. Então, quando eu fui trabalhar nessa instituição, que era simplesmente um centro de pesquisas, acho que existe até hoje, chamado Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, esse 1961. Nós tínhamos nos casado em 1960, em dezembro de 1960. Lúcia já trabalhava na Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, ABCA, com bom salário, mas eu me virando em 1000 lugares. No hospital, revisor, jornalista, um monte de coisas. O que aparecesse eu pegava, tradutor, depois eu te mostro as coisas. E nesse momento, então, você começa a trabalhar então, como um bibliotecário editor? Exatamente. Quando eu passo nesse exame de seleção, eu fui trabalhar como bibliotecário editor, no fim do mundo, lá depois do Duque de Caxias, mas secundário, e eu fui ganhar praticamente o dobro do que ganhava um médico no hospital onde eu trabalhava. Uau. Porque a gente vai fazer uma pausa agora, tá bom? E daqui a pouco a gente volta, então, para a gente poder continuar, então, essa nossa conversa, para falar um pouco mais agora a sua vida profissional, então, após esse momento de formação, e agora com essa função de bibliotecário editor, tá bom? Tá, perfeito. Rapidinho.